Quando que a angústia da separação pode causar um despertar? Ele não vai acordar porque percebeu que está sozinho, ele só vai perceber quando acordar. Tá? Então, como que a angústia da separação pode causar algum despertar? Porque ela dificulta as sonecas. Como que ela dificulta as sonecas? Porque quando você vai colocar, ela pode dificultar as sonecas, tá? Porque quando o bebê, vamos começar do começo, porque tem gente que está assistindo pela primeira vez, vamos entender os fundamentos. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, teu bebê não quer dormir. Não quer. Falei sobre isso, inclusive, nos stories hoje. Teu bebê não quer dormir. Certo? Não adianta. Ele não quer. Ele precisa. Ele te mostra que ele precisa. Ele te mostra sinal de sono. Isso significa que ele precisa. Mas ele não quer dormir. Então entendam isso. Ele não quer dormir. Por isso que ele briga para dormir. Por isso que tem bebê que quando percebe que vai dormir, briga. Isso acontece com alguém de vocês? Isso acontece com alguma de vocês? O bebê brigar para dormir, ele ficar exatamente o que a Jana está falando. Ele ficar com sono, claramente ele está com sono, mas ele não dorme, ele se recusa a dormir. Por que isso acontece? E é uma coisa até fácil de entender. É só porque talvez vocês nunca tenham pensado nisso. Mas é fácil entender. Qual é o melhor lugar na vida desse bebê? No teu colo. Qual é a melhor coisa na vida desse bebê? Estar contigo. Mamando para aqueles que mamam, ou no colo mesmo, para aqueles que não mamam. Então, o fato de dormir, ele começa a perceber que ao dormir ele é colocado no berço. Ao dormir, ele sai do colo. Tá? Então ele começa a ficar sabido, e entender que toda vez que você faz determinados passos, ele começa a entender. Por exemplo, isso com certeza tem vários de vocês aqui. Toda vez que eu coloco o meu bebê para arrotar, eu faço o ritual perfeito, bonitinho, ele fica sonolento, ele está quase dormindo, amamento, ele já está de olhinho fechado, na hora que eu boto para arrotar, ele acorda. Tá? Quem nunca passou por isso? Tá? Muitas de vocês. Porque, nesse caso, tá? Um exemplo. Nesse caso, ele começa a entender que quando ele faz esses passos, dança, banho, mama, coloca para arrotar, ele está sendo colocado para dormir. E aí ele entende, olha, se eu estou sendo colocado para dormir, eu vou sair do colo dela. E aí ele começa a entender, ele começa a ficar sabido e passa a recusar. Ou, isso quando é no finalzinho do ritual. Outra situação muito frequente. Quando eu entro no quarto, tô lá, o quarto tá ótimo, escurinho, friozinho, a temperatura ótima. Mas na hora que eu entro no quarto, ele chora. Porque ele começou a entender que ao entrar nesse quarto, ao entrar nesse ambiente desse jeito, ele vai ser colocado para dormir. Ele quer dormir? Não, ele não quer dormir. Tá, teu filho não quer dormir. Então, esse é o ponto. É até compreensível. Ele não quer dormir. Ele precisa, ele te mostra que ele precisa, mas ele não quer. E isso é angústia da separação? Não. Não é. Ele começa a entender. Antes mesmo de você se separar dele, ele já entende e ele já reage. Isso não é angústia da separação, não. Isso é esperteza do bebê mesmo. Tá? Brincando, claro. Mas entenda. Na angústia da separação, quando ele percebe isso, que ele sabe que vai ser separado, como é que ele vai reagir? 3 vezes pior. 3 vezes pior. Qual é o problema de fazer isso? Ele se estressa. É choro, ele vai chorar forte, ele se estressa. Tá? E o que tem no estresse? Eleva a quantidade de um hormônio chamado cortisol. Cortisol é o principal hormônio responsável pelo nosso despertar, por nos manter acordado, e também é o hormônio do estresse. E quando tem cortisol, não tem sono de qualidade. Não tem sono de quantidade e qualidade. Então, se por acaso a angústia da separação estiver dificultando muito tuas sonecas, isso vai causar despertar na noite. Tanto a falta de soneca como a angústia da separação. Mas, normalmente, a angústia da separação é uma grande causa de despertares? Não. Não é. Pasmem, mas não é.
ela dificulta os despertares, isso é fato, mas não é uma grande causa de despertares, certo?